E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos aqui mais uma vez no canal analisando o raciocínio do nosso amigo Everardo para falar sobre questões filosóficas, existencialistas. Hoje eu vou abordar aqui o tema que é a inconsistência da realidade. A nossa realidade é uma percepção individual nossa. Cada pessoa experimenta a realidade de uma forma, apesar de nós estarmos numa espécie de inconsciente coletivo, numa espécie de nuvem, né? Como se fosse uma grande internet cósmica, onde todos nós experimentamos os mesmos posicionamentos dentro desta matrix. Entretanto, cada um observa, sente a sua realidade, a sua própria forma, apesar de estarmos compartilhando as mesmas imagens, os mesmos sons, as mesmas percepções físicas, através dos nossos 5 sentidos. Isso significa que quando nós vemos um carro azul, praticamente todas as pessoas vão ver o mesmo carro azul. Mas isso é uma interpretação do cérebro, porque tem pessoas que possuem um transtorno chamado daltonismo e que vão ver esse carro de outra cor, talvez verde, talvez amarelo, enquanto todos estão vendo azul. Então o carro é o quê? Ele é verde? Ele é amarelo ou ele é azul? Depende do observador, né? Porque o carro em si não existe. Porque tudo está acontecendo aqui, nas nossas mentes. O carro, quando você vê um carro, quando você vê um objeto qualquer, esse objeto ele se forma de cabeça para baixo, né? Invertido no fundo do olho, na retina. Então, olha só, a imagem que você está vendo, ela se forma invertida na retina. E aí o cérebro reinterpreta, coloca essa imagem, né? De uma forma, digamos assim, correta. Mas de forma alguma, o que você está vendo com seus olhos é a realidade. Porque, como eu falei, os seus olhos estão capturando uma imagem invertida. E você, na realidade, não vê com os olhos, você vê com o cérebro. Porque o cérebro interpreta o que você está vendo. E o que você está vendo, muitas das vezes, pode ser mal interpretado. Nós temos aí, né, as chamadas ilusões de ótica, ilusões auditivas. Temos também o fenômeno das alucinações, tanto visuais quanto auditivas, que podem acontecer em pessoas que têm transtornos mentais como esquizofrenia, pode acontecer também em pessoas que estão sob efeito de drogas, ver coisas que não existem ou reinterpretar uma realidade de uma forma equivocada. Isso é a alucinação visual, auditiva. Às vezes a pessoa pode achar que está num lugar muito alto e ela está simplesmente segura no chão, mas por causa da alucinação ela se imagina em cima de um prédio e ela vai se segurar nas coisas, ela vai achar que está caindo. Então, isso são interpretações do cérebro. Isso é muito comum, estados alterados de consciência causados pelas medicações, pelas drogas ou por algum tipo de doença mental. Então, você vê, o esquizofrênico, ele vê pessoas que não existem, né? Isso é muito comum. As doenças mentais serem, digamos assim, meio que disfarçadas de normalidade quando elas são observadas sob um ponto de vista, ou aceitas sob um ponto de vista religioso. Tem muitas pessoas ditas médiuns no espiritismo que na realidade não passam de pessoas com esquizofrenia, que têm a capacidade de ver coisas que não existem, ver espíritos, ver fantasmas, ouvir vozes, ouvir comunicações do além, coisas que não existem, né? Isso se chama alucinação. E existe também o fenômeno da pareidolia. O que é a pareidolia? É quando você vê algo que parece, mas não é, né? Você tem um equívoco, tanto visual quanto auditivo. Por exemplo, às vezes você ouve sons embaralhados, né? Aleatórios, e que parece que tem ali uma frase, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tô aí. Alguém pode ouvir, meu filho, eu estou vivo. Meu filho está vivo. Meu filho está vivo. Cara, isso é pareidolia. A mesma coisa é quando você vê, né, algo que te assusta, que parece um vulto, e por ignorância, você interpreta aquilo sob um ponto de vista religioso. Entretanto, às vezes não passa de uma junção de elementos que
te levam a ter a ilusão de que é uma pessoa. Temos as mais clássicas, né, do espiritismo, que são os barulhos que acontecem à noite nas casas, são insetos nos forros, insetos dentro das paredes, muitas paredes são ocas, né? A própria geladeira, que ela vibra com o motor, né? com o compressor, e às vezes as coisas fazem barulho dentro da geladeira, ou as próprias geladeiras estalam por causa do descongelamento. Tudo isso, né? É muito fenômenos. Isso é pareidolia. Quando você olha para o céu, você vê aquelas nuvens em forma de Jesus, outra em forma de Maria, aí as pessoas levam isso para um campo religioso. Vidros que sofrem distorções e ficam com imagens parecidas com imagens de santo, de Maria, de Jesus. Isso é muito comum, isso é uma pareidolia. Então, daí a gente vê que a nossa percepção da realidade é muito pessoal e particular. A única coisa que vai nos colocar dentro de um bom senso, dentro de um encadeamento de ideias lógicas, é você, né, avaliar como funciona o seu meio, conhecer quais são as ilusões possíveis de ocorrer do ponto de vista visual, do ponto de vista auditivo, né, os equívocos. Isso é muito comum também na questão da ufologia, né, que a gente vê que muitos ufólogos ou muitas ufólogos amadores ou pessoas que acreditam em disco voador, qualquer coisinha que vier no céu já é disco voador, né? E na realidade, esses fenômenos aéreos não identificados são muito raros, né? E quando acontecem, a grande maioria são explicáveis. Por quê? Por causa de... são fenômenos meteorológicos, são muitas das vezes aeronaves que estão numa certa posição no céu e que parecem diferentes de tudo que já se viu. Então as pessoas que são leigas, as pessoas interpretam coisas que vêm no céu já como disco voador e tal, né? Por exemplo, um militar da aeronáutica, né? Um pessoal que vasculha o céu, que já é bem treinado, já sabe diferenciar muito bem o que é um fenômeno aéreo não identificado e o que são fenômenos naturais. Às vezes é uma sonda, às vezes é algum fenômeno até mesmo cósmico, né? E que dá a aparência de ser algo sobrenatural, né? Como eu falei, até formações de nuvens às vezes são interpretadas como fenômenos aéreos não identificados. Então tudo isso é a nossa percepção. Nós temos que nos treinar, isso é importante, né? A conhecer como funciona o cérebro, como o cérebro pode ser enganado, principalmente nos nossos aspectos audiovisuais, né? Nós vemos, a coisa mais clássica, né, é a televisão. Não existe movimento na televisão, tá tudo numa placa, né? E ainda assim você tem a ilusão de movimento, porque tudo ali é animado, né? A própria animação, os próprios desenhos animados, eles são praticamente feitos a 24 quadros por segundo, e aquilo dá uma ilusão de movimento. Então um movimento de 1 segundo possui 24 quadros na animação clássica, e aí você olha e você vê um movimento que não existe, é sobreposição de imagens. Então como a nossa visão pode ser, né, enganada? E assim como a nossa visão pode ser enganada, como eu falei, a audição também, né? Barulhos que você ouve parecem vozes de pessoas, aí se associa com fantasma, um gato miando no telhado à meia-noite, que parece um bebê chorando, sei lá, né? Então, né, existe inclusive o fenômeno fogo-fato, né? Que é um fenômeno que dificilmente se fala, mas que é conhecido também como fenômeno de pareidolia, né? Que é os gases em cemitérios, geralmente de regiões assim do interior, né, onde as covas são rasas, os corpos são enterrados, né, em pouca profundidade, e aí a combinação de gases do metano, né, gases inflamáveis que exalam desses corpos à noite, né, isso acontece à noite, claro, que aí é visível, pode até acontecer durante o dia, mas não é visível. Então a combinação desses gases, eles podem causar um estampido, né, uma espécie de né? Um fogo espontâneo, uma claridade, um brilho em algum momento, né? E aí o matuto lá do mato, o cara lá da roça que está passando pelo cemitério, ele vê né? aquela luz forte surgindo do nada, que é o fruto da combinação dos gases, da putrefação, e aí o cara sai correndo dizendo que é boitatá, que é isso, mula sem cabeça, sei lá o que, dizendo que é alguma coisa fantasmagórica ali no cemitério. Na realidade, nada mais é do que um fenômeno natural. Então, nós estamos sempre propícios a nos enganar. Se estude, né? Estude
os seus processos, como funcionam, os processos de visão e de audição que podem te enganar muito, as ilusões de ótica. Isso é muito importante para nós que somos livres pensadores, para nós que estamos buscando ter uma noção maior de realidade. E no fundo, né, se você for ver, nada existe. Tudo é feito de átomos. O átomo, a física atual, não sou eu que estou falando, né? A física atual, ela afirma, tudo é feito de átomos e átomos são 99,9999 de espaço vazio. Ou seja, átomos, eles não são nada, eles são insubstanciais, eles são como se fosse uma informação. Ainda assim existe alguma coisa ali, mas alguma coisa muito sutil. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui não existe de fato. São informações que podem ser interpretadas pelo cérebro. E no final das contas, tudo está acontecendo aqui e só aqui. Isso significa que nem sequer as pessoas que você conhece existem. Tá tudo dentro da sua mente. Você vê uma informação, né? Através de você percebe, né? Você lê as assinaturas do meio através dos seus 5 sentidos. E aí você cria uma imagem mental daquilo que você está vendo. Na realidade, você não pode ter certeza que o mundo existe. Por mais que você experimente o mundo, você está tendo uma interpretação do mundo aqui dentro da sua mente. Tanto é, né, que isso é prova que existem miríades de religiões, miríades de crenças, miríades de possibilidades de se interpretar a realidade. Então, para a gente chegar o mais próximo, né, de uma sanidade, mais próximo de algo, talvez possamos dizer correto ou coerente, nós temos que entender essas fragilidades e perceber que nós temos que ter um conhecimento sobre o que nós estamos vendo e que parte disso nós estamos interpretando, parte disso não, tudo isso nós estamos interpretando. Então o pensamento racional, né, o método científico de investigar a realidade é a forma mais correta de se observar, né, para que nós não acabemos caindo, né, em ilusões, em fantasias, em crenças absurdas, como as crenças religiosas, as crenças em deuses, em divindades, em fenômenos sobrenaturais. Tudo isso é uma interpretação equivocada da realidade. Porque quando a gente senta, né, e para observar, né, para pensar, e para olhar a realidade de uma forma fria, de uma forma consciente, racional, lógica, nós vemos que a maioria dos fenômenos são naturais, a maioria dos fenômenos ditos sobrenaturais são fenômenos naturais mal interpretados. Então, ficar por aqui, um abraço a todos. Vou pedir mais uma vez, né? Às vezes os amigos já assistem o vídeo, às vezes os amigos até gostam do vídeo, às vezes os amigos se identificam com o canal e se esquecem de se inscrever. Inscrevam-se aqui no canal Analisando o Raciocínio, porque isso dá mais relevância para o canal, isso expande o conhecimento para mais pessoas, né? Se você gostou do vídeo também, dê um like, é importante, e ative o sininho das notificações para você poder receber sempre notificações de novos vídeos. Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.